Estamos vivendo uma sequidão muito grande em todo o estado de São Paulo. No Brasil inteiro, praticamente, tirando a região norte e algumas partes da nordeste. O Cantareira, que é o principal reservatório que abastece a região metropolitana de São Paulo, está com 30% ali já tendendo a cair, com tendência de queda. Então, infelizmente, nós temos pouca água. Como nós temos uma condição climática muito bem definida no Brasil, ou seja, na seca, faz seca de verdade, na chuva, na época chuvosa, chove de verdade, as grandes cidades, como a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, sofrem uma enormidade. É impressionante o que cai de água e é impressionante a magnitude dos estragos. E não dá para se acostumar com isso. Chega dezembro, janeiro, principalmente nesses 2 meses, nós somos obrigados a compartilhar com vocês aqui o quê? Sofrimento de pessoas que moram, vivem, sobrevivem nessas áreas que são mais susceptíveis a esse tipo de estrago. E você sabe muito bem, você que mora, por exemplo, no Jardim Pantanal, Jardim Rochidale e tantas outras regiões, vocês sabem melhor do que ninguém o que é sofrer, o que é olhar para o céu, ver o céu fechado, nuvens carregadas e ao mesmo tempo começar a tremer mesmo, a bater aquele desespero. E a gente sempre cobra aqui, Ana, que tem que ter indenização para essas pessoas, porque o cidadão paga o imposto dele e ele tem que, no mínimo, ter um respaldo em todos os sentidos. E aí a prefeitura definiu que vai dar uma indenização, Joel, mas especificamente para os moradores do bairro de Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. E por quê? O nosso ouvinte deve se lembrar, senão a gente vai também refrescar a memória agora, que em março desse ano houve o rompimento de uma galeria de água de chuva que passava embaixo da linha 11 Coral, lembra? Acabou levando um pedaço dos trilhos também, tiveram que interromper ali a circulação por um tempo até que uma obra emergencial fosse feita. E aí a prefeitura começou a fazer a implantação de uma outra galeria para escoar a água de chuva. Só que São Pedro não esperou, nesse meio tempo caiu um temporal e não tinha para onde a água escoar. E alagou, colocou uma região do Arthur Alvim que nem alagava embaixo d'água. E aí hoje saiu no Diário Oficial da Prefeitura um decreto que prevê a indenização desses moradores no perímetro da Avenida Padre Stanislau de Campos, Rua Doutor Luiz Aires, Rua Padre Jerônimo Machado, Rua Padre Sena Freitas, todas elas em Arthur Alvim. O morador pode pedir essa indenização, tem que ser pessoalmente na unidade do Descomplica Penha, que fica na Rua Candapuí, no bairro da Penha. Então tem que ir lá com os seguintes documentos: documento com foto, a comprovação de posse do imóvel ou do bem que foi atingido, no caso um veículo, por exemplo, documentação que comprove os danos ocasionados pelo alagamento. Então, fotos, relatos de testemunhas, boletim de ocorrência. Muita gente deve ter tido, por exemplo, reportagem na época, participou dando entrevista, leva isso também. E tem que ter uma declaração de que o bem que foi atingido não possuía seguro. O requerimento vai ser enviado para análise da Procuradoria-Geral do município. A indenização pode variar de R$20 mil para danos estruturais em imóveis a R$10 mil para danos menores, como bens, utensílios domésticos, móveis que foram destruídos. No caso de veículos, se tiver tido perda total, vão pagar o valor da tabela FIPE na época da enchente. Se houve um serviço de limpeza pesada, recuperação do veículo, aí é devolvido proporcional, mediante nota fiscal, aquilo que foi gasto, no limite de R$10 mil. A prefeitura não informou ainda quantos moradores devem ser, entre aspas, beneficiados, né? Porque isso não é um benefício, isso é uma obrigação mesmo. Ressarcidos, na Exata, realidade, né? Essa é a palavra correta, tem razão. E a partir de quando os pagamentos vão ser feitos? Mas o pagamento vai ser feito por meio de depósito bancário quando esse processo for todo analisado. Quanto tempo isso vai levar? A prefeitura não disse. Vale lembrar, Joel, que as pessoas que vivem em áreas que são atingidas por enchentes podem pedir isenção do IPVA. Ou do IPVA não, do IPTU. Ou total ou pelo menos parcial. No caso desses moradores de Arthur Alvim, esse benefício foi mantido. E além disso, vai ter a indenização, porque a prefeitura está assumindo ali uma parte da culpa pelo que aconteceu. Não tem que fazer meia culpa não, tem que fazer culpa inteira, né, nessa questão aí. O Boi Moisés, excelente diretor de TV, que nos acompanha todas as manhãs lá na tela da Band, ele mora em Arthur Alvim. Quando estávamos na cobertura, ele apontava os lugares, falou: Joel, esse lugar aí, por exemplo, nunca teve enchente, aquele outro também. Então nós recebemos inúmeras reclamações de pessoas que não estavam, não tem como você se acostumar, mas pessoas que nunca tinham vivido aquilo. Né? Não havia nem comportas, por exemplo, nas portas das residências. Né? Algo totalmente incomum e você
pontuou muito bem a origem do problema, né? A origem que tem a ver com aquele tatuzão também e tal, aquelas coisas todas.